Aquela campanha lembra um refluxo para o passado e foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo. Esta foi a nota preliminar à primeira edição de Os Sertões, considerada uma das obras mais importantes da literatura brasileira. Trata-se de um livro-reportagem publicado em 1902, escrito com base na experiência de Euclides da Cunha, testemunha ocular da Guerra de Canudos. Além de denunciar que o conflito havia se convertido em um verdadeiro massacre contra os sertanejos, a obra Os Sertões tornou-se um divisor de águas na carreira do jornalista, que a partir dela passou a ter reconhecimento e prestígio na sociedade brasileira. Mas a biografia de Euclides da Cunha ficaria marcada também por um terrível episódio, repercutido em vários jornais da época e com desdobramento igualmente dramático para as famílias dos envolvidos. Euclides da Cunha, além de jornalista e escritor, era também engenheiro, geógrafo, historiador e professor. Por isso foi considerado por muitos como alguém notável, por ser detentor de conhecimento em diversas áreas. Em 1903, após o sucesso de seu livro-reportagem, ele foi eleito para integrar a Academia Brasileira de Letras e chegou a trabalhar no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Como um estudante militar, foi aluno de Benjamin Constant e teve como colegas de turma Cândido Rondon e Lauro Miller, posteriormente sendo convidado a integrar a Comissão Mista de Reconhecimento do Alto Purus na Amazônia. No entanto, todo esse sucesso em sua carreira não se refletiu na vida pessoal, já que o escritor, que havia se casado aos 24 anos com Ana Ribeiro, teve o relacionamento conjugal marcado pela infidelidade da esposa. Ana Emília Ribeiro, ou Saninha para os mais próximos, era filha do Major Frederico Solon Sampaio Ribeiro, que, assim como Euclides da Cunha, foi um entusiasta do movimento republicano. E foi graças aos interesses em comum de seu pai com o jornalista que os dois acabaram se conhecendo, vindo a se casar no ano de 1889. Saninha, por diversas vezes, foi descrita na historiografia como uma mulher de personalidade expansiva, que contrastava com a de Euclides da Cunha, tido como uma figura mais tímida e introspectiva, apesar do seu temperamento enérgico. Porém, no início do casamento, essa diferença de interesses não parecia servir de empecilho para que ela cumprisse o papel destinado às mulheres da sua época, que era o de esposa devotada totalmente submissa ao marido. Nem mesmo os grandes períodos de distanciamento entre os dois prejudicaria de início o casamento, pois nesta época era comum que, por motivo de trabalho, os casais ficassem separados por meses ou até anos, se comunicando apenas por correspondência. E talvez o relacionamento tivesse se mantido assim, com Ana administrando o lar e cuidando dos filhos enquanto aguardava o retorno sazonal de Euclides. Não fosse o surgimento de um terceiro personagem nessa história, o militar Dilermando Cândido de Assis. Os dois se conheceram durante o período em que Euclides da Cunha viajava a trabalho por Manaus, e a esposa, sentindo-se solitária sem os filhos que estudavam em um colégio interno, resolveu passar uma temporada no Rio de Janeiro. Ela acabou se hospedando em uma pensão pertencente às tias de uma amiga, onde também chegaria de passagem Dilermando. O jovem, que era 17 anos mais novo que Ana, apaixonou-se e foi correspondido, tendo os dois iniciado um relacionamento às escondidas. Contudo, Euclides da Cunha, acometido por uma doença, é obrigado a retornar ao lar para receber os cuidados da esposa. E, ao chegar, encontra Ana grávida de Dilermando. Mas, ao ouvir a confissão de adultério, perdoa a esposa e tenta retomar a vida conjugal após um longo período de distanciamento. Porém, a esta altura, Saninha, totalmente apaixonada, estava disposta a enfrentar a sociedade e a receber o desprezo dos familiares, para viver com o seu grande amor. Assim, ela deixa para trás a estabilidade do casamento e vai morar com Dilermando e seu irmão Dinorá, no bairro da Piedade, em um lugar mais afastado do Rio de Janeiro. Inconformado e sentindo-se pressionado a lavar sua honra, Euclides vai até a casa de Dilermando
na manhã de 15 de agosto de 1909. Com um revólver calibre 22, tenta atingir o rival, mas acaba ferindo seu irmão Dinorah com um tiro nas costas. Ameaçado, Dilermando, que era considerado um ótimo atirador, saca sua arma e atira, ferindo fatalmente o escritor. A notícia se espalha rapidamente. Afinal, Euclides da Cunha era uma figura importante em todo o país. O caso repercutiu por dias na imprensa e o corpo do escritor e jornalista foi velado na sede da Academia Brasileira de Letras. Dilermando acabou sendo absolvido pelo Tribunal Militar, já que alegou agir em legítima defesa. Mas para Ana, o julgamento da sociedade foi implacável. Excluída pela família e afastada dos filhos que teve com o primeiro marido, ela tentou ainda reconstruir a vida ao lado do amante. Contudo, acabou sendo trocada por uma mulher bem mais jovem, tendo que se virar sozinha para criar os filhos que teve com Dilermando. Anos mais tarde, o evento dramático que ocasionou a morte do célebre escritor se desdobraria em mais duas tragédias. A primeira, em 1916, foi quando, em uma tentativa frustrada de vingar o pai, o jovem Euclides da Cunha Filho foi da mesma forma alvejado fatalmente por Dilermando, que tentava se defender. E a segunda aconteceu com Dinorah, que ao ser atingido por Euclides da Cunha em 1909, teve prejudicada a sua carreira profissional no futebol, entrando em profunda depressão até decidir acabar com a própria vida, se jogando em um lago no Rio Grande do Sul no ano de 1921. No final, o que restou dessa história de amor trágica foram mágoas, pois Ana jamais perdoou Dilermando por tê-la trocado por outra depois de tudo que havia passado para estar com ele. Disse ela em seu leito de morte ao receber a visita do ex-amante: "Tu eras o único homem do mundo que não tinha o direito de prevaricar."